Se um dia não pudermos mais estar juntos, nunca te esqueças de que és mais corajoso do que acreditas, mais forte do que pareces, mais inteligente do que pensas e muito mais amado do que sonhas. Te peço uma só coisa: guarda-me sempre no teu coração e tu, filho, estarás sempre no meu. Nada, nem ninguém conseguirá mudar o que sinto por ti. Carta de uma mãe para o seu filho. Como é maravilhoso poder fazer com as nossas próprias mãozinhas as nossas peças de vestir, únicas no mundo, exclusivas e de nossa autoria, que não se encontram em nenhuma loja de vestir, por mais sofisticada que esta possa ser. Este pullover feito por nós faz-nos sentir ainda mais especiais do que já somos. Tecer este pullover é muito gratificante e ajuda-nos a levantar a nossa autoestima. Ficamos bem lindas e bem quentinhas, ao ponto de atrair todos os olhares até nós. Vamos crochetear outra forma de amar, tudo para a glória de Deus. Este pullover é sensacional, como o seu nome indica, é mesmo sensacional, fácil e rápido de fazer. Ao longo do vídeo vou passar-lhe todas as dicas para fazê-lo de diferentes maneiras. Vejam este lindo ponto fantasia, é um lindo ponto chamado cestinha porque imita a parte geométrica de uma cesta. Também vejam como este pullover se pode usar por debaixo de um casaco, assim, desta maneira, ou podem usá-lo por em cima de uma combinação. Ele é muito quentinho, nos tempos mesmo mais quentes podem usá-lo tipo blusa, que também fica muito bem. E ele se começa a fazer da cintura para cima. Podem fazê-lo desde a cintura ou desde as coxas, vocês decidem o comprimento. A medida a tomar é a medida mais longa, pode ser do busto ou da coxa. Vou passar-lhe também as dicas de uma maneira prática para poderem fazer de uma forma muito tranquila a divisão das costas do pullover e as cavas e o decote, cada um por separado. Igualmente as mangas também são por separado, de uma forma muito tranquila. Olá, eu sou a Lídia e dou-lhes as boas-vindas ao meu canal no YouTube, Lídia Abreu Crochês, desde a minha bela Ilha da Madeira, concretamente desde o Cabo Girão. Veja estas paisagens espetaculares, belíssimas, mesmo um encanto, e em pleno inverno parece primavera. E convido a assistirem primeiro à aula número 1. Vou deixar o link na descrição deste vídeo. Mãos à diversão! Na primeira aula ensinei a fazer as cavas e o decote para logo dar início ao ombro. Nesta aula vão aprender a fazer a união do ombro com a parte de trás do pullover. E depois deste arremate vamos a ir para as costas. Aqui está a marcação de um lado e a marcação do outro. Este é uma cava de um braço, este é a cava do outro. De aqui até aqui, a seguir a marcação, a contagem destes pontos tem que dar exatamente como no decote. No decote foram 13 grupos, aqui também tem que ter os 13 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Que é para dar tudo certinho. Uma vez que arrematem a vossa linha de aqui, vão amarrá-la aqui, justo no primeiro ponto que corresponde à marcação. Temos a marcação aqui, no meu caso é ponto relevo, pego por trás. Aqui, justo aqui, vamos a fazer a amarração da linha. Já estou aqui com a minha linha, vou subir 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Vou pular
este ponto da base e no seguinte grupinho de ponto relevo vou fazer ponto alto em relevo. Com a mesma estrutura que temos feito até agora, sempre respeitando a sequência do ponto alto em relevo. Vou continuar exatamente aqui, nesta carreira, como fiz na carreira de decote. A diminuição é exatamente igual. A correntinhas, pulo pontos da base, vou no seguinte, continuo com ponto, hasta aqui, depois aqui, continuo com a diminuição. Vou fazer uma vez convosco, mas depois é só fazer ida e volta da mesma forma, porque a diminuição que fizemos deste lado é a mesma deste. Já estou chegando quase ao final. Aqui está a marcação, aqui no último ponto alto da marcação da base, vou fazer um ponto alto normal, que é a diminuição. Assim, desta forma. Já posso tirar aqui a marcação para trabalhar mais confortavelmente. E o que se vou fazer a continuação é o que temos feito no lado do decote. É virar o trabalho e começar a fazer as diminuições. Aqui caminho com ponto baixíssimo. Aqui na seguinte correntinha, no seguinte ponto da base, subindo com 3 correntes e indo diretamente para cá. Pulo este, aqui me corresponde, no meu caso, me corresponde a fazer já o ponto alto relevo pego por trás. Temos que continuar com a sequência do nosso ponto e assim sucessivamente vou fazendo o meu ponto fantasia em relevo até chegar ao outro extremo, onde fiz a diminuição. Aqui está a diminuição e aqui também vou pular tudo isto, faço aqui um ponto alto e é sempre assim, amigas. Tudo o que repetimos do lado do decote vamos a fazer aqui. É sempre desta maneira. A quantidade de carreiras que fizemos no decote é a mesma deste lado também. Os centímetros que fizemos só de carreiras retas, sem diminuições, também aqui vamos a fazer igual. Para manter os mesmos centímetros, tanto à frente, no decote, aqui à frente, como na parte das costas. É só continuar a trabalhar assim, para que depois vos ensine como unir a parte do ombro da parte da frente com a parte de trás. Tendo já feito os centímetros necessários para o ombro das costas, temos que certificar-nos de uma coisa muito importante, que é a sequência do ponto fantasia em relevo. Sabem que por 4 carreiras se mantém o mesmo ponto. Temos que tratar também, antes de fazer a união da parte traseira com a parte dianteira, certificar-nos de que temos as 4 carreiras completas do ponto. No meu caso, eu fiz 3 carreiras na parte de trás e na parte da frente só fiz uma, portanto, estas 3 com esta já faz 4 carreiras. Assim se mantém a sequência completa antes de fazer a união da parte de trás com a da frente. Vamos a posicionar cuidadosamente os pontos, assim. Estas são as 3 correntinhas com que iniciamos a carreira aqui na frente. Este é o meu último ponto alto normal da carreira, da parte de trás do pullover, e vou introduzir a agulha na terceira correntinha da parte da frente e vou puxar a laçadinha que está aqui atrás, que ficou aqui suspensa, e vou introduzir aqui, passar por aqui com ponto baixíssimo e vou unir toda a carreira com ponto baixíssimo. Aqui tenho o primeiro ponto relevo desta carreira da frente, agarro a laçadinha de trás junto com a laçadinha de trás, junto com o ponto relevo da carreira do ombro da parte de trás.
agarro aqui a primeira laçadinha e passo pelas duas e fecho com ponto baixíssimo. Aqui na seguinte, na parte da frente, introduzo tomando a laçadinha de trás, a parte traseira do ombro, das costas, introduzo a agulha agarrando a primeira correntinha, já não é a de trás, aqui é só a primeira. E passo pelas duas e fecho com ponto baixíssimo. E assim vou fazendo, agarrando a última daqui, a primeira deste lado, do ombro da parte de trás das costas. E assim, desculpe minha voz. E assim fecho com ponto baixíssimo. Assim vou continuar até chegar aqui. Uni ponto relevo com ponto relevo, tanto da parte de trás, da frente, como com a parte de trás. Agora estou ponto que é mesmo alto normal, que se faz normal, nas escaveirinhas mesmo do ombro. Aqui introduzo a agulha, aqui já introduzo tomando as duas laçadinhas. E vou, aqui é um ponto em relevo, não faz mal, porque nas costas não fizemos, mas estamos na parte do ponto fantasia. Introduzimos a agulha e fechamos com ponto baixíssimo. Assim, desta maneira, já temos fechado a nossa carreira. Vejam como fica. Esta forma de fechar é muito bonita e eu gosto muito mesmo. E se aproveita, o mesmo fio não se corta, se aproveita tudo, porque quanto menos se corta e menos arremates, mais poupamos não só em tempo, sino também em linha e simplificamos a nossa vida. Assim já temos isto fechado. O que vamos a repetir deste lado é exatamente o que fizemos aqui. Qualquer coisa que não se lembrem, é só retroceder o vídeo nesta parte do decote da frente. Aqui, se lembram, esta é a metade que fizemos para a metade do decote, que iniciamos justo no segundo ponto relevo, no primeiro ponto relevo, iniciamos a nossa diminuição para o decote deste lado. Quando formos a fazer o decote deste lado, aqui está o ponto relevo que ficou livre do outro lado, aqui introduzimos o nosso fio. Claro, temos que arrematar este primeiro, mas atenção, antes de arrematar, mesmo que não tenham feito este lado, experimentem para ver como lhes fica. A melhor coisa é experimentar em vocês próprias. Ou numa t-shirt que não seja daquelas que se esticam, que seja normal, porque senão a medida fica totalmente diferente. E uma vez que tenham a medida certinha aqui, já podem repetir aqui, iniciando como vos tinha dito aqui. Fazem aqui a diminuição tal como fizeram aqui, o resto é todo igual, a parte de trás já está feita, e portanto, quando cheguem à vossa medida, que tem que ser exatamente igual a esta, é só unir aqui atrás como fizemos aqui, e quando acabem de fazer a união deste decote, a união do ombro, desta parte, já não arrematam o fio. Nesta vão arrematar porque ainda vão a fazer este lado. Mas não arremate quando cheguem aqui. Deixem o fio assim em suspenso. Estou aqui posicionada na manga, por cada ponto alto da base vou fazer 2. No meu caso, não precisei fazer aumentos, mas se precisarem, por exemplo, façam, sei lá, 6 ou 7, onde fazem com 2 pontos baixos. No próximo, já podem fazer o duplo, por exemplo, em vez de 2, já façam mais 2, dá 4, já dá um aumento. Não façam todos os aumentos muito seguidos, senão fica muito babado. Aqui, justo no centro, no meio da cava, como veem, os pontos já começam a estar na vertical. Em cada um, podem fazer um ponto baixo, se não precisarem de aumentos. No meu caso, eu precisei fazer, portanto, eu fiz, por exemplo, aqui no primeiro ponto alto vertical, fiz 2 pontos baixos, no próximo 1, aqui 2, no próximo 1, alternei. Se precisarem ainda mais aumentos, ainda podem fazer até 2 pontos baixos por cada ponto. Já tenho a base de pontos altos,
por cada ponto baixo da base, fiz os pontos altos, como sabem, no início do pullover, também fizemos assim, antes de iniciar a carreira de pontos relevos. É tal qual como fizemos no início do nosso pullover, por cada ponto da base fiz um ponto alto, só aqui até fiz as marcações justo na cava, não no centro, como fiz nos pontos baixos, sino nas laterais. Precisei de fazer aumento, então fiz 2 aumentos, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Nos 2 seguintes fiz só ponto normal, um só ponto alto. Depois fiz outro aumento e assim fiz os aumentos só até aqui, que foi onde precisei. O resto tudo normal. Se vocês precisarem de fazer aumentos, aproveitem estas carreiras para fazer. No caso de não serem suficientes, não faz mal. Podem fazer o vosso ponto relevo, fantasia, e podem fazer tanto aumentos como diminuições, porque mais para frente, obviamente, vamos já fazer diminuições, porque à medida que formos a descer a manga, vai ser mais estreita. Mas não há problema, porque no meu canal tenho um vídeo onde explico como fazer aumentos e diminuições no ponto relevo, pego por trás e pego pela frente, sem perder a sua sequência. Vou deixar-vos na descrição do vídeo o link deste vídeo para que possam consultar. De resto, é tudo igual. O mesmo ponto que fizemos até agora, fantasia, é o mesmo que vamos fazer nas mangas, por isso é desnecessário eu repetir isso. Só aqui nos pontos 117 pontos altos. E, como sabem, não é múltiplo de 4. Para ser, tinha que ser 116. Como é que eu faço? Faço simplesmente uma diminuição. Me falta são 2 pontos altos para acabar a carreira. Aqui no penúltimo, faço normalmente meu ponto alto, só que incompleto. Deixo 2 laçadas na agulha. Volto a laçar. No último ponto da base, faço novamente 2 laçadinhas. Passo a agulha por 2 laçadas e na agulha ficam 3. Passo todas de uma vez e já temos uma diminuição. Vejam, aqui um ponto alto, aqui também um só. Aqui embaixo se vê 2, mas aqui em cima já se vê que está diminuído em um só. Por isso, quando formos a fazer aqui, como sabem, aqui vamos iniciar com ponto alto relevo, pego pela frente. Assim, continuamos a sequência por toda a carreira. Quando chegamos aqui, se supõe que tem que ser o último ponto alto relevo por trás. Aqui vai ser 1 e aqui já se toma estes 2 e faz 1. Por isso, se não lhes der certo o múltiplo de 4, simplesmente façam uma diminuição como eu fiz aqui, ou também pode ser no vosso caso que precisem aumentar. Também aumentam, não há problema nenhum. Então, continuamos com esta manga. Um pouco o trabalho da blusa, do pullover, desculpem, com ponto em relevo. Como sabem, estávamos iniciando e fechando a carreira aqui no ombro. Mas eu caminhei com pontos baixíssimos até aqui, até a cava. Esta é a cava. Um pouco antes de chegar, um pouco depois, melhor dito, de chegar à curvatura da cava, continuei até aqui com ponto baixíssimo e agarrando sempre a laçadinha daqui, de trás. Por quê? Porque desta forma o ponto baixíssimo fica quase imperceptível, veja, não se nota. Esta é a parte interior, esta é a parte de fora. E não se nota. Por que é que fiz isto? Colocar aqui o ponto. Porque quando acabemos de fazer a manga do nosso pullover, vamos arrematar. E também vamos já fazer diminuições. O que vai acontecer? Que se fazemos as diminuições e o arremate justo aqui debaixo da cava, digamos assim, esconde mais o nosso ponto. Porque o ponto, quando formos a fazer as diminuições, é lógico que esta pontada já não vai ficar assim tão fechadinha, vai tender a abrir um pouco. E aqui debaixo da cava dá para esconder melhor, porque há pontos que devem ser vistos, mas há outros que devem ser menos vistos. E então, esta é uma maneira de manter o nosso trabalho bem feitinho,
bem perfeitinho com estes truques que eu, ao longo de como crocheteira, fui aprendendo. Agora vou fazer a minha diminuição. Já fiz as 4 carreiras com o mesmo sentido de ponto. Me corresponde na quinta, que é a troca no sentido de ponto. Vou virar o trabalho para o lado direito, no meu caso. Aqui tenho os 2 pontos altos, relevos, pego por trás. Como é a mudança e troca de ponto, me corresponde ponto alto, pego pela frente. E aqui, como costumamos fazer o ponto baixo em relevo, faço normalmente, só que em vez de fazer 2 correntinhas, como é uma diminuição, faço só uma correntinha. Aqui no ponto alto seguinte, faço o meu ponto alto, normalmente, só que não fecho buscando outra laçada, senão que fecho diretamente aqui, assim, fica assim. Já um só ponto, 2 pontos da base se transformaram num. Aqui temos o nosso primeiro ponto alto em relevo, pego pela frente, mas são 2 pontos altos relevos, então preciso fazer outra diminuição. Aqui na base temos ponto alto relevo, pego pela frente. Como sabem, na troca de ponto corresponde pego por trás, mas temos que manter a sequência do ponto. Se aqui falta um ponto para ser ponto alto relevo, pego pela frente, aqui mantemos a mesma sequência, mesmo que aqui seja ponto alto relevo, pego pela frente. Então, aqui fazemos a primeira diminuição ao lado, a segunda diminuição. Tendo as 3 correntes na agulha, passamos tudo. Já tenho a primeira diminuição, a segunda diminuição de ponto alto relevo, pego pela frente. Depois do ponto alto relevo pela frente, 1, 2, vêm os 2 seguintes que pego por trás. E mesmo que aqui seja pego por trás e corresponde pego pela frente, mas vamos continuar a sequência do ponto que estamos fazendo nesta carreira, portanto, ignoramos isso e fazemos por trás, que é a sequência que corresponde, e tiramos 2, deixamos 2 na agulha, como já vos ensinei anteriormente, a diminuição do ponto. Tiro 2, deixo 2 na agulha, 3 e passo tudo de uma vez. Primeiro ponto, relevo, pego por trás. E assim. Primeira diminuição. Seguinte diminuição. Agora sim, 3 na agulha, passo tudo de uma vez. E aqui tenho o primeiro ponto relevo, pego por trás. O segundo ponto relevo, pego por trás. Aqui temos 2 grupos. 1, 2. Na base tínhamos 1, 2, 3, 4. Como vem, primeira diminuição. Agora continuamos com o nosso ponto normalmente. Como vem, depois de ponto alto relevo, pego por trás, vem ponto alto relevo, pego pela frente. E como vem, estamos na base, que tem ponto alto relevo por trás. Como estamos na carreira de troca de ponto, continuamos normalmente a nossa carreira fazendo aqui já o ponto normal. Normalmente, assim. Assim não perdemos a sequência do nosso ponto. Aqui nos seguintes pontos continuamos normalmente, onde temos pego pela frente, pego por trás, normalmente. Aqui só fiz uma diminuição nesta carreira, mas se no vosso caso precisarem mais diminuições, não façam elas muito perto. Por exemplo, fizeram uma diminuição aqui, deixem um pouco mais de espaço, façam a seguinte, por exemplo, aqui ou aqui. Isto porque, para não ficar muito repuxado, porque à medida que diminuímos, também estreitamos mais o tecido e não convém ficar muito repuxado. Estes são truques que, ao longo da crocheteira, como vos disse, fui aprendendo e com muito carinho passo para vocês, para facilitar-lhes mais e poupar-lhes tempo. Aqui, continuamos com o nosso ponto normalmente por toda a carreira. Quando chegue aqui, já não vou fechar na primeira correntinha que fiz em relevo, fazer o ponto, senão que vou fechar aqui no ponto alto incompleto que fiz ao lado. Aqui fecho com ponto baixíssimo. Já finalizei a carreira com ponto baixíssimo e vejam, aqui estão os pontos, que antes eram 4, agora são só 1.
melhor dito, 2 transformados num. E aqui está, fazemos assim, como estamos na carreira de seguimento do mesmo ponto, aqui se é ponto alto relevo, pego pela frente, também continuo com pego pela frente. Só que envolvo assim os pontos, que antes eram 2 e agora estão transformados num só. E faço normalmente o ponto em relevo, o ponto baixo, com as 2 correntes. Aqui não vou fazer diminuição normal. Aqui está o outro ponto alto em relevo, os 2 juntos, que se transformaram em um só. Aqui também vou pegar os 2 assim, aqui assim e aqui assim. E faço o ponto alto relevo, pego pela frente, ficando os 2. Aqui, onde está ponto alto relevo, pego por trás. Se repararem, aqui vou afastar um pouco. Aqui vem, quando peguei os 2, transformei num só e aqui está o outro. Aqui também é a mesma coisa. Continuo com a sequência do ponto e pego por trás. Nesta carreira é tudo igual, também pego por trás. Introduzo a agulha de trás para frente, como de costume, mas envolvendo os 2, que agora é um só. E faço o ponto alto relevo, pego por trás. No seguinte, a mesma coisa, introduzo a agulha assim, envolvendo os 2, assim, e faço o ponto alto relevo normalmente. Vejam como ficou. Aqui está o ponto alto relevo, pego pela frente, os 2, e este, os 2, pego por trás. O que antes eram 4, neste passa a ser 2 grupos, 1 e 2 grupos. Agora, continuamos o ponto normalmente. Aqui temos, pego pela frente, continuo a fazer o ponto normalmente, pego pela frente, assim por toda a carreira. Só que, no meu caso, eu precisei de fazer diminuições. No meu caso, só fiz a carreira anterior, esta e mais outra, total 3 carreiras. De resto, continuei normalmente. Mas não façam a diminuição aqui. Por exemplo, aqui eu fiz na carreira de base, aqui já comecei normal. Posso fazer, por exemplo, aqui, para não fazer tudo no mesmo lugar. Como vem, ela já está começando a fazer uns buraquinhos. É por isso mesmo que eu faço em diferentes lugares. Então, para fazer só uma outra demonstração, eu quero diminuir. Aqui toca fazer ponto relevo por detrás, faço ponto alto relevo por trás, que depois do pego por frente, vai por trás. Deixo 2 laçadas na agulha, que é a diminuição. Aqui no seguinte, pego também por trás, a outra diminuição, laçadas, 2 laçadas, tiro 2 laçadas da agulha e ficam 3, tiro as 3 de uma só vez. Agora vou fazer o segundo ponto alto em relevo. Continuo pegando por trás o ponto, tiro 2, ficam 2, novamente por trás, tiro 2 laçadas de agulha, ficam 3, tiro tudo de uma vez. Já tenho o primeiro ponto alto em relevo em diminuição e o segundo ponto alto em relevo em diminuição. Agora, depois dos 2 pontos altos em relevo, segue o ponto alto em relevo, pego pela frente. Independentemente de o que está na base, não importa a sequência da base, o importante é a sequência de aqui. Por isso, aqui fazemos ponto alto em relevo, pego pela frente, incompleto o ponto, claro. Ao lado, no seguinte, fazemos outra diminuição, tiro 2 da agulha, ficam 3, tiro tudo de uma vez. Primeiro ponto em relevo, pego pela frente, em diminuição, falta outro. Aqui já estamos na carreira de ponto alto, pego pela frente, mas como vos disse, aqui não façam caso ao motivo daqui. O importante é a sequência deste lado. Continuamos com ponto alto relevo, pego pela frente, porque falta um ponto para completar 2. E aqui já está diminuído o segundo ponto alto em relevo. Como vem, aqui está diminuído. 1, 2, 3, 4 grupos da base. Aqui nesta carreira ficaram transformados em 1, 2 grupos. Assim por toda. Agora, o que fazemos ao lado? Ao lado temos
na base, o ponto alto em relevo pego por trás. Como vem, não se perdeu a sequência. Aqui temos pego pela frente, depois de pego pela frente, vem pego por trás. Aqui continuamos o nosso ponto fantasia normalmente. E continuamos o nosso ponto fantasia por toda a volta da nossa manga. E aqui já tenho uma manga adiantada. Aqui está a altura do ombro até a cava. Aqui na carreira de aumentos me deu quase 21 mesmo, 21 centímetros. Agora, nas carreiras que diminui e nas que continuei com a diminuição, depois continuei com carreiras normais, de aqui até aqui já me deu 19,5. Já deu um pouco mais de diminuição, que foi a quantidade que eu precisei. No meu caso, é tamanho M, quase S, mas vocês vayan medindo no vosso tamanho, vayan experimentando para ver como fica e façam as diminuições segundo o vosso tamanho. Aqui na manga, eu vou dar várias opções, como tinha dito no início na primeira aula, já tinha referido que vou explicar-lhes fazer este pullover de diferentes modelos. E uma dessas formas não é só no decote, sino também aqui na manga. Por exemplo, se não quiserem a manga, podem fazer o pullover tipo colete fechado. Como é o colete fechado? É tal como fizemos até agora, só que não tem mangas. Quando façam a carreira de pontos baixos, façam só até aí e depois a carreira de acabamento. No meu caso, eu vou fazer manga curta até aqui, mas também podem fazer de manga comprida, claro. E depois, quando já tenham a vossa medida, o comprimento desejado, vamos fazer o acabamento. O acabamento que vou fazer no decote, que passo a continuação a explicar-lhes como se faz, é o mesmo que vamos fazer aqui na manga. Já estou ubicada aqui justo no centro do decote. Aqui estão os pontos altos normais que fizemos nas laterais quando fizemos o nosso decote, que é precisamente a base para fazer os pontos baixos para o nosso barrado do nosso decote. Com a agulha mais fininha e deixando um pouco de fio para o arremate, introduzo a agulha aqui, mesmo por debaixo do ponto, só para puxar assim a linha. E aqui vou dar um nó simples, sujeitar aqui ao tecido, pondo assim, puxando ele mais para cá, porque em cada ponto alto da base vamos a fazer 2 pontos altos. Não repuxamos muito, não apertamos muito de início para não repuxar o tecido. Aqui, onde está o nosso fio, vamos introduzir a agulha só para separar mais ou menos pela metade. No meu caso não vai ser pela metade porque ele só tem 3 fios, mas não faz mal. Assim, se dá outro nó, este mais levezinho e outro nó mais, agora sim, apertamos um pouco mais para ficar bem seguro. Agora, este fio é só esconder por aqui assim, quando fizermos os pontos baixos, para ir arrematando. Agora, vamos a mudar de agulha para a agulha número 3 milímetros, que é a agulha habitual com que hemos estado trabalhando. Introduzo a agulha novamente aqui, busco o fio para fazer o meu primeiro ponto. Só para dar altura ao ponto. Aqui mesmo introduzo a agulha para fazer o meu primeiro ponto baixo e outro ponto baixo. Aqui não importa os múltiplos nem nada disso, porque é só fazer por cada ponto alto da base 2 pontos baixos. Cada ponto alto, assim. Vão fazendo isto, inclusive atrás do pescoço, aqui esta parte onde estão os pontos relevos, a parte de trás, também por cada um ponto baixo e continuando toda a volta do decote até chegar novamente no primeiro ponto baixo. Já fiz as carreiras de pontos baixos e finalizei com ponto baixíssimo a carreira. Agora vamos fazer 3 correntinhas e pulando a que está a seguir
da agulha, vamos na próxima, só tomando a laçadinha de trás. E fazemos o nosso primeiro ponto baixo. Na próxima laçadinha, também, correntinha, melhor dito, fazemos outro ponto baixo. Total, 2 pontos baixos. Aqui foi onde fechei com ponto baixíssimo e iniciei as 3 correntes. Aqui tenho o ponto baixíssimo da base, o que está livre. Vou aqui e faço ponto baixíssimo. No próximo, também, outro ponto baixíssimo. Total, 2 pontos baixíssimos. Agora, viro o trabalho, ou melhor dito, o pullover. E aqui, pulando os 2 pontos baixíssimos da base, vou no ponto baixo que fiz nas correntinhas, tomando a laçadinha de trás, faço um ponto baixo e o ponto baixo, o último, já introduzo a agulha, pegando as 2 laçadinhas e faço outro ponto baixo, total 2, sempre 2 pontos baixos. Agora, vou virar. No mesmo lugar que tenho a agulha, vou introduzir no ponto baixo da base as 2 laçadinhas e faço outro ponto baixo. Aqui, no próximo ponto baixo, já pego a laçadinha de trás. Já tenho os 2 pontos baixos e já estou aqui na base de pontos baixos do decote. Vou no ponto baixo que está livre e faço ponto baixíssimo. No próximo, outro ponto baixíssimo, total 2 pontos baixíssimos. Viro o trabalho e estico um pouco a laçadinha, pulo os 2 pontos baixíssimos da base, vou para o próximo ponto baixo que fiz na base e, tomando a laçadinha de trás, faço outro ponto baixo. Aqui, o último ponto baixo, já pego as 2 laçadinhas, tanto esta como a de trás, e faço outro ponto baixo. E é sempre assim, desta maneira, que assim vai ficando, vejam. Vai ficando assim, desta maneira, muito bonito. E sempre vamos trabalhar assim, por toda a volta da carreira. Vejam o nosso decote como fica tão lindo, pegando todos os pontos que fizemos na base. Aqui já estou chegando mesmo ao último, já fiz mesmo até o último ponto baixo. Vou só acercar um pouco a câmera para mostrar-vos como fazer a carreira de fechamento. Aqui vou introduzir a agulha e vou fazer ponto baixíssimo, para que não fique assim com esta abertura. Alargo um pouco a laçadinha aqui, vou aqui nesta laçadinha, que é uma das laçadinhas do ponto baixo do barrado, introduzo a agulha. E depois também introduzo a agulha aqui na laçadinha do outro lado, assim. E tendo as 2 laçadinhas, busco o fio e passo pelos dois e também pela que está na agulha e faço um ponto baixíssimo, assim já não fica nenhum buraquinho, está assim, já totalmente fechadinho. Agora é só fazer uma corrente e arrematar o fio. Já tenho uma manga pronta, vejam que lindo, que sensacional acabamento. É o mesmo ponto, fantasia que fizemos no decote, mesmo que não pareça, parece que é outro, mas não, é o mesmo. Só que aqui no decote fizemos com 3 correntes de início e aqui iniciamos com 8 correntinhas. Já fiz as minhas 8 correntinhas e como fizemos no decote, pulamos uma corrente da base. Na seguinte, fazemos ponto baixo, sempre agarrando a laçadinha de trás. É tudo igual, amigas. Só que aqui vai ser 7 pontos baixos. Já levo 2, 3, 4... E assim
até chegarmos a 7 pontos baixos. Já tenho aqui a montagem dos 7 pontos baixos e fiz aqui o ponto baixíssimo, inicio as 8 correntinhas e faço os 2 pontos baixíssimos que já sabem que temos que fazer antes da virada. Mas, se quiserem, podem fazer pontos baixos aqui, é opcional. E, exatamente como temos feito no decote, viramos, pulamos os 2 pontos baixíssimos que fizemos, vamos ao nosso primeiro ponto baixo da base e na laçadinha de atrás fazemos o nosso primeiro ponto baixo e assim vamos contando e fazendo os nossos pontos baixos por toda a carreira. Só que isto é uma dica que lhes dou aqui, sobretudo no início e no final de carreira. Vou só acercar um pouco a câmera. O ponto é imperceptível, quase imperceptível, é mesmo pequenito, sobretudo nas pontas. Então, o que faço? Como temos que fazer as mangas exatamente igual, e para não perder a sequência deste ponto, se ficamos sem um ponto só que não tomamos, já ele diminui e fica totalmente diferente a nossa pontada. É bom apontar, seja 8 ou seja 7, dependendo das correntinhas que façam. No meu caso, eu fiz 8 porque, vejam, é o comprimento ideal que eu gostei para o meu pullover. Mas quanto mais correntes, mais comprido, o decote, claro, o decote não, a beirinha da manga, quanto menos correntinhas, mais curto. Isso já é opcional, façam ao vosso gosto. E então continuamos a trabalhar da mesma maneira que trabalhamos no decote, só que com 8 correntes. E no meu caso, vocês façam como gostarem. E vamos a fazer isto por toda a volta da carreira. Já estou aqui no final do barrado da manga e agora é para fazer o fechamento, que é exatamente igual ou muito parecido com o que fizemos no pullover, no barrado do pullover. É introduzir a agulha por cada destas laçadinhas, que foi as laçadinhas, as correntinhas iniciais com que subimos as 8 correntes. Aqui vamos introduzir a agulha e fechar com ponto baixíssimo. Aqui deste lado nos ubicamos no ponto baixo, tomando a laçadinha de trás em conjunto com a outra laçadinha deste lado e passando o fio pelas duas. Depois passamos pelo fio, a laçada da agulha e fechamos com ponto baixíssimo. E fazer tudo isto em cada das laçadinhas. Já fechei com pontos baixíssimos o barrado da nossa manga e reservem uns minutinhos para fazer os outros arremates, este e os outros arremates, tal como eu vos ensinei no decote. E temos já prontinho o nosso pullover para ser usado. E gostei muito desta aula convosco e chegou ao fim. E desde aqui, Cabo Girão, com esta paisagem muito linda, vos agradeço primeiramente a Deus e também a vós que vistes o vídeo e aos meus 53 inscritos. Muito obrigada e, por favor, continuem assistindo aos meus vídeos, deem like, inscrevam-se, que isso me motiva a mim a fazer mais e melhor. Também gostaria muito que fizessem este pullover, façam e publiquem o resultado no meu grupo público de artesanato no Facebook, Lídia Abreu Crochês. Até a próxima videoaula. Vayam com Deus, mas regressem com Ele.